A Ucrânia está preocupada com a melhora dos mísseis norte-coreanos utilizados pela Rússia. O governo Trump está exigindo uma reforma na OMS, na Organização Mundial da Saúde, e autoridades africanas já pediram que o Trump volte com os auxílios que realizava no continente. Além disso, a França finalmente aprovou o orçamento para esse ano. Vamos ver o que a França está planejando. E também vamos dar um pulo na questão Israel e Palestina. O Trump fez várias declarações. O Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, concordou, elogiou o Trump. Vamos ver o que aconteceu. Você está no Geopolítica Crítica e, galera, hoje eu tô aqui no meu carro porque eu tô aqui na escola. Eu tenho uma janela entre as aulas que eu leciono nessa manhã, então eu tô aproveitando para gravar o vídeo agora, beleza? Então, você tá comigo nessa manhã de aulas, vambora! Então, pessoal, primeiro comentando sobre essa grande preocupação da Ucrânia em relação aos mísseis norte-coreanos lançados pela Rússia, nós sabemos, gente, a Rússia e a Coreia do Norte têm amplos acordos de cooperação, inclusive e principalmente na área militar. Recentemente, a Rússia lançou os mísseis K-23, K-23A e K-24 contra a Ucrânia. E o que a Ucrânia estranhou, isso foi uma entrevista que um membro do alto escalão de defesa da Ucrânia deu ao portal Reuters, foi o seguinte: se for comparar as taxas de acerto e precisão com os mísseis lançados no último ano, em comparação aos mísseis lançados agora, os de agora estão com uma taxa de precisão absurda. Isso significa que, além da parceria com a Rússia e a Coreia do Norte está dando muito certo, eles estão desenvolvendo novas formas de geolocalização, de monitoramento, de mapeamento dos alvos e conseguindo executar esses ataques com precisão, que a Coreia do Norte já afirmou que poderia ter ogivas nucleares, poderia causar uma maior destruição e tudo mais. O próprio Putin, ano passado, fez várias e várias declarações falando que, caso o Ocidente se metesse no meio do conflito, ele não descarta a possibilidade de usar armas nucleares. E aí, como é que você acha que está o desenvolvimento desse complexo aí industrial militar desses dois países? E é complicado pra gente aqui do Ocidente, porque muitas informações não chegam para nós. Até porque muitas informações são secretas e dificilmente vai chegar até aqui na sua completude. Agora, gente, uma notícia rapidona sobre a França. Depois de várias tretas, se você não sabe, o parlamento francês está totalmente rachado. O Senado consegue aprovar o orçamento para esse ano de 2025. Ainda tem que ser sancionado e tudo mais. Mas, a princípio, o que o novo orçamento pretende é uma política de corte de gastos. Sim, o neoliberalismo dominou o planeta, em sua maioria, né, porque a China não faz isso, mas as grandes potências do Ocidente e tal, estão com políticas de redução de gastos e, portanto, né, uma redução da atuação estatal. A grande questão é, como que esse corte de gastos será feito? Quais setores serão afetados? O Trump já falou que os países da OTAN devem investir não 2%, mas 5% de todas as suas riquezas no setor militar. E aí, como é que vai ficar a França nesse esquema, hein? E outra coisa, esse novo orçamento da França promete taxar os super ricos. Algo que aqui no Brasil já foi discutido, já tentou, já levantou, vira e mexe essa pauta volta. Até porque nós sabemos, a taxação no Brasil é totalmente injusta para a população mais pobre. Mas esse novo orçamento da França prevê isso. E aí, será que vai rolar? Será que vai ser um exemplo pro Brasil? Como é que vai ser isso? O que você acha? Caso você não se lembre, eu lembro pra você. Os Estados Unidos saiu da Organização Mundial da Saúde. E o Trump afirmou, se querem que os Estados Unidos volte pra essa, que é uma das maiores organizações do planeta Terra, vide, né, a pandemia de Covid que nós enfrentamos e o trabalho do OMS nisso, se querem que os Estados Unidos volte, deverão haver profundas mudanças na OMS. Uma delas é colocar americanos nas posições de comando. O Trump não é bobo nem nada, ele quer aparelhar mais ainda esses órgãos internacionais. É necessário dizer que os Estados Unidos é o maior financiador da OMS, então a maior parte da grana para as operações e tal é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm vários acordos de cooperação com agentes de saúde do planeta inteiro. Inclusive, a partir das políticas de corte de gastos estabelecidas pelo Trump, várias doenças no planeta podem crescer. Por exemplo, no continente africano, os Estados Unidos mandavam ali uma grana, porque é um acordo firmado e tal, para ajudar na contenção de algumas doenças. Essas doenças é importante que sejam contidas, claro, primeiramente, né, pela questão da vida da população africana, mas também para evitar que endemias específicas se irradiem pelo mundo. Acontece que, sem mais nem menos, o Trump cortou essa grana
voltada para a saúde, e autoridades africanas estão reclamando, estão buscando, estão pedindo auxílio de qualquer país que seja, para que sejam fornecidos recursos para fazer a luta contra essas doenças. Aí você pode até pensar assim, nossa, mas por que qualquer país do mundo ia fazer isso? Simplesmente pelo fato de que o continente africano só tem essas doenças hoje, essa falta de infraestrutura, por conta da ingerência de potências ocidentais durante a história. E outra, tá? A África é o maior continente com previsão de crescimento no futuro, tanto na questão populacional, mercado consumidor, obras, minerais, recursos, etc. Então, estar atuando na África hoje é uma questão estratégica geopolítica. E nós sabemos, se Estados Unidos vai tirar o pé, a China vai vir com tudo. Aguarda o que eu tô falando. E pra fechar, galera, esse giro aí geopolítico de hoje, o Trump afirmou que nem vai ser necessário tropa americana lá em Gaza, não. Que é para os palestinos saírem de Gaza, tá? Irem para qualquer outro país. Ele teve a pachorra de falar o seguinte: em outros países, eles terão casas muito mais bonitas e muito mais estruturadas e vidas muito mais felizes. E que, portanto, o exército de Israel deve garantir essa saída dos palestinos, né? Que pode ser chamada de expulsão. E que assim que tudo estiver limpo lá, os Estados Unidos vai entrar para comandar Gaza. O Netanyahu, né, apoiou esse papo do Trump, né? Que dá um poder para o exército de Israel para limpar tudo e posteriormente fornece essa área para os Estados Unidos. O Trump já falou que quer pegar a área de Gaza e fazer resorts, que o mundo inteiro vai poder contemplar esses resorts, essa infraestrutura e tal. Porém, a Arábia Saudita, que está mediando o conflito, já falou que é contra isso, que não vai acontecer isso, que o povo não pode ser expulso de suas terras. A própria população de Gaza falou que não vai sair de lá. Até porque, gente, nós sabemos, nós temos um apego com o espaço geográfico. Nós criamos vínculos, memórias, pertencimento com o espaço que nós vivemos. Não dá para simplesmente remover essa população. E outra, qual que é a condição de vida que essa população vai ter lá? Desde a década de 40 estão prometendo que a Palestina vai ter um apoio internacional para finalmente se tornar um país, assim como Israel teve. Cadê o apoio à Palestina para se tornar um país de fato? Galera, por hoje estamos conversados. Eu tenho que ir agora, que eu tenho que dar aula ainda. Vou dar 3 aulas ainda nessa manhã. Então parei um tempinho aqui para conversar com vocês. E é isso. Ó, caso você queira apoiar o projeto, apoiar que o conteúdo continue, considere clicar aqui no Apoia-se. 5, 10 reais já me apoia muito, você ganha prêmios por isso, tá bom? Se você é professor, venha estudar comigo. Tem uma plataforma de educação continuada para professores de geografia. Link aqui embaixo também. Se você não quer apoiar ou não consegue apoiar financeiramente, só de você deixar seu comentário, um like e principalmente, coisa mais importante de todas, manda para um amigo que curte geopolítica e já tá de bom tamanho, beleza? Tamo junto, valeu, forte abraço, fique bem.